As dívidas, porque estamos num planeta de expiação, mas nós temos as nossas conquistas. Quem nos garante que não estamos sofrendo inocente na Terra? Qual é a lei que nos garante sobre isso? Então eu vou começar pelo reino animal. Mostrar essa lei maravilhosa que age sem que seja preciso a intercessão de nenhum espírito. A própria natureza, ela é inteligente em si mesma. É ação e reação. À medida que nós acionamos alguma ação, vem a reação. Essa reação, não é? Acaba provocando outras ações que vêm até corrigir a primeira ação. Isso é na natureza, é em tudo, está no éter, está no universo. A inteligência está presente a cada partícula do átomo. Na África, durante 50 anos, mataram os elefantes por causa das presas. O marfim custava muito dinheiro. Então foi uma chacina. Chegavam a estar, antes do elefante morrer, já estavam tirando as presas. Bom, houve essa intercessão e a espécie foi preservada. Só que aí os cientistas perceberam que as manadas começaram a gerar seus filhotes sem as presas. O que provocou essa alteração na natureza? É lógico, o princípio inteligente que anima cada elefante é um banco de dados. Está somando informações, já veio do reino mineral, vegetal, está agora transitando no reino animal, colhendo informações para a autopreservação. Depois isso tudo vem para o reino hominal. Quando nós alcançamos o reino hominal, nós trazemos esse instinto de preservação. Traumatizado por gravar durante 50 anos aquela violência recebida em função de uma das suas propriedades naturais, o próprio princípio inteligente começou a inibir os genes que desenvolviam o marfim. Isso é uma reação natural do instinto da inteligência que já está presente ali, de forma ainda rudimentar, mas é o princípio inteligente que um dia vai se transformar num espírito como nós. Então nós trazemos essas informações de autopreservação desde esse reino. E aí, para chegarmos na parábola do Cristo, aí é que nós vamos entender esse mecanismo. Ali os elefantes se preservaram para salvar a manutenção da espécie. Para salvar a espécie. É uma atitude, uma reação natural inserida no instinto, nesse banco de dados, de uma autopreservação da vida. Mas no nosso caso é diferente. Eu, durante uma vida toda, uso as minhas mãos, meus braços, para violência. Agredi, torturei, fiz o diabo com os meus braços e as minhas mãos. Aí tudo bem, desencarnei. Para onde eu fui, gente? Para o inferno. Para o inferno da minha consciência, a hora que eu me tomei conhecimento da verdade. Já pensou, gente, conviver com isso? Eu estava queimando no fogo do inferno. Mas aí, depois de sofrer muito, amargar profundamente esse remorso, lamentando sempre pelo que eu fiz com os meus braços, com as minhas mãos, Deus me concede a oportunidade de reencarnar. No momento de me ligar ao novo corpo que vai me servir de instrumento, eu mergulho naquele torpor, naquele esquecimento. Naquela hora nós passamos tudo que está no consciente e jogamos lá para dentro do subconsciente e nos ligamos ao corpo. Só que esse banco de dados, o nosso subconsciente, ele deixa, não é, vazar para o consciente as sensações, o medo. E aí vem aquela lembrança automática, instintiva, sobre as minhas mãos, sobre os meus braços. Aquela imagem está presente no meu subconsciente. E eu, com medo de errar novamente,
com medo de cometer os mesmos crimes, eu mesmo, instintivamente, acabo inibindo o desenvolvimento dos meus braços. Assim é com os olhos, é com tudo. Não há uma lei que determina as penas para este ou para aquele crime. Elas estão inseridas no nosso estado de ser. Nós, para administrarmos uma cidade, um estado, nós precisamos de milhares de leis. Deus, com uma só, Ele administra o universo. Causa e efeito. O que me fez inibir os meus braços? O efeito de tudo aquilo que eu causei, que criou um trauma dentro de mim, um medo, que me levou a inibir os próprios recursos para não fazer as mesmas coisas que eu fiz numa encarnação infeliz. Assim é que nós muitas vezes retalhamos não só os nossos membros, mas às vezes até a nossa capacidade. Pedimos até ajuda para o mundo espiritual para termos certas inibições, para não usar mal outros recursos da inteligência, não só do corpo, do mecanismo físico, mas também da inteligência. Então aí nós vemos que as leis estabelecidas por Deus, por si só, levam-nos à correção necessária. Da mesma forma que nos garante os direitos adquiridos. Nós temos esse perispírito, que é um mecanismo maravilhoso. O corpo é uma réplica, reproduzida. Quando nós estamos nos ligando, desde o zigoto, quando se funde a célula, né, e começam a se formar, nós já estamos ali atuando de forma automática sobre aqueles elementos. Isso é automático no nosso ser. Alguém aqui precisa se preocupar para o coração mandar o sangue até lá para os pés? Não precisa. Isso é automático. Existem comandos automáticos. E nós temos isso desenvolvido em todo esse processo que nós observamos. Agora, nós temos um outro lado, que eu acredito que é o lado cósmico nosso. Tá? O nosso perispírito é de uma matéria composta desse fluido vital da Terra, combinado com o fluido cósmico universal. Então, ele é um corpo elástico. Tá? Ele é suscetível de receber o quê? Modelagem, pelo poder da mente. Nós podemos, como no caso das materializações, o médium, quando ele entra em transe, o que ele doa? A turma fala, é o ectoplasma. É um pouco do seu perispírito, que se expande, e o espírito a modela. Tanto é que se nós, naquele momento, ferirmos aquela materialização, nós podemos até tirar a vida do médium. Então veja a capacidade que nós temos no nosso perispírito. Então vamos supor, quem acredita aqui que ainda uma bala perdida pode tirar a vida de alguém antes da hora? Acho que ninguém, né? Mas como isso nos é garantido? Então esse perispírito, esse corpo, né, do qual nós nos servimos num outro estado vibratório, ele tem uma dinâmica, ele irradia, ele é o centro da energia controlada pelo nosso espírito, não é? Para a nossa manifestação nos dois planos, no plano espiritual e aqui, porque sem o intermediário, que é esse perispírito, nós não podemos atuar sobre a matéria. Então o que acontece? Nós temos em torno, que é uma própria extensão do nosso perispírito, um campo eletromagnético, um campo sensorial ligado intimamente a esse banco de dados, a esse subconsciente maravilhoso que eu digo e o Aulus afirma que é a nossa superconsciência. Então tudo bem. O que é um campo sensorial? É algo que registra qualquer alteração à nossa volta e detecta com antecedência qualquer perigo, a iminência do perigo. Que aí nós voltamos a falar que
Seria esse o sexto sentido? Então, o que acontece? Eu estou sentado aqui numa praça lendo um jornal. Aí uma bala vem na minha direção, foi disparada a esmo. Certo? Na iminência desse perigo, esse banco de dados é consultado. E eu não tenho nada a ver com essa bala, eu não tenho esse compromisso dessa violência. Imediatamente, o meu subconsciente é avisado, é provocada uma reação e eu instintivamente me abaixo. Ou olho para o lado e a bala passa. Eu estou indo numa rua erma, estou entrando nela, ao mesmo tempo que o marginal está vindo lá do outro lado. Ele está hiper drogado, armado. Quando ele me viu, ele falou: vou matar essa criatura, vou tomar o que ela tem. E eu estou indo à sua frente. Inocente, eu não sei qual é a intenção dele. O que vai me preservar daquilo que essa criatura está pretendendo comigo? Bom, eu vou indo. Quando eu chego próximo dessa criatura, que ele é envolvido por esse campo, eu não estando receptivo àquilo que ele quer fazer comigo, ele vai ser desestimulado. Ele mesmo não vai saber por que não fez o que ele pretendia. Ele vai passar, ou ele vai se assustar com alguma coisa, não vai consumar o fato, porque eu não estou receptivo a isso. Eu não tenho nada a ver com essa violência que ele quer praticar comigo. Não está aqui registrado. Porque Deus me deu 80 anos de vida, e nessa hora eu estava só com 20, ou 30, ou 40. Então Deus me garante a existência desde que eu não, venha a violentá-la. Isso nós podemos ter certeza. É essa segurança que nós temos que desenvolver. Ou então, nós não cremos em nada. Se nós estamos aleatoriamente na vida, se não há um plano inteligente, se não há um recurso inteligente na natureza para nos preservar a vida que nos foi dada por Deus, então aí o que acontece? Fica difícil, Aí como podemos falar de justiça? Se existe alguém sofrendo inocente na terra, está havendo injustiça. Então é aí que nós somos preservados desses acidentes, dos vírus, gente. O que é uma virose? O que é uma epidemia? Como podemos estar protegidos? Aí é que entra esse lado maravilhoso desse processo. Hoje nós estamos vendo a ciência quebrando a cabeça ao ver aquelas crianças, filhos de pai, mãe, aidéticos, Nasce com o vírus da AIDS e de repente ele desaparece por encanto. Foi um milagre? Não. O vírus não encontrou elementos naquela criatura para se desenvolver. Não tinha sustentação nesse banco de dados, nesse campo energético. Não lhe favorecia o desenvolvimento. Por quê? Porque não há um comprometimento desse espírito com a enfermidade. Mas se houvera, aí ele se desenvolve. Aí acontece ao inverso. Ao invés de eu me abaixar para me livrar da bala, se o meu compromisso era esse, por uma necessidade de consciência, ao invés de eu me desviar dela, eu ia me colocar instintivamente na direção da bala. Eu ia ser levado ali no exato momento para cumprir uma determinação do meu espírito, um direito adquirido. Porque quando nós chegamos num estado de consciência um pouco mais apurado, nós fazemos questão de equilibrar as nossas contas com a justiça divina. Então esses acontecimentos, às vezes, que supostamente parecem, a infelicidade, às vezes são os momentos mais importantes da nossa vida. Às vezes um acidente, ou um acontecimento que nos leva a uma perturbação momentânea, a uma dificuldade um pouco mais agigantada, são tudo recursos, gente. São essas salas de aula que nós vamos, transitando por elas. E elas podem estar restritas a um lar,
a um campo de trabalho, pode estar restrita a um bairro, pode estar restrita a uma cidade. Não tem pessoas que, de repente, surgem certas circunstâncias, elas mudam de bairro, mudam de cidade, mudam. Quando acontece espontaneamente, é porque a pessoa já recebeu, não é, o merecimento de mudar de sala de aula. Mas tem aquelas que querem sair na marra. Ah, vou vender tudo, vou para o interior. Vai e volta depois em pior situação, porque ele tem que voltar ali, ó. Ele não aprendeu, ele tem que voltar ali. Isso é a vida que está falando para nós. Por que agora a vida conversa conosco? Porque nós temos o conhecimento. Esse é o trabalho e o uso do conhecimento. Nós temos que estar observando os acontecimentos e relacionando com aquilo que nós sabemos sobre a vida. E nós vamos encontrar a lógica tão profunda a cada acontecimento, que aí nós vamos ter aquela capacidade de nos tornar o quê? Senhores de tudo à nossa volta. Sem o desequilíbrio, sem o desespero, porque nós compreendemos. Por que a doutrina chama o Consolador? Só existe um consolo, gente, que é a verdade. Não adianta você ficar para a pessoa, não, é só consolo. Fala logo a verdade, filho, é assim, não adianta você insistir, muda. Não é verdade? A pessoa sabe pelo menos por que está sofrendo. Já não é um conforto você saber por que está sofrendo? O duro é você não saber. Vamos supor que agora eu tenho autoridade sobre vocês. Aí eu chamo uma pessoa, esse moço aqui, boto uma pedra de 20 quilos nas costas dele e falo, vai lá, leva essa pedra lá em cima no morro. Ele vai levar, porque eu tenho autoridade sobre ele. Só que ele vai xingar o caminho todo. Essa pedra pesando 20 quilos, a cada passo vai pesar o dobro. Ele não se conforma. Por que eu tenho que levar isso? Aí fica doido, pira mesmo, não é isso? Mas deixa eu chegar para ele e falar, olha amigo, pega essa pedra, põe nas costas, leva lá em cima no morro. Quando você entregar essa pedra lá, você resolveu todos os teus problemas. Putz, ele vai levar essa pedra, só que vai acontecer o contrário. Ela vai ter os 20 quilos, mas ele vai levar reconfortado, ele vai sofrer a mesma coisa, porque o peso só que haverá o que nele? A compreensão. Ele fala, puxa, já pensou? Ele vai até fazendo uns planos. A hora que ele chegar com a pedra lá é diferente, não é? A vida é essa pedra que nós não estamos sabendo carregar. Às vezes achamos que alguém nos impôs aleatoriamente nas costas. Não. Hoje nós sabemos. Por isso a doutrina chama o Consolador. Quando Jesus fala, vinde a mim, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é brando e suave. Por quê? Porque com o conhecimento se torna brando e suave. Não tenha nem dúvida. A pessoa que não sabe sofre mais. Vamos supor que eu não soubesse que existia a cirurgia. E de repente eu voltando de viagem, eu vejo meu filho com a barriga aberta numa sala fechada, cheio de gente mascarada de branco em volta dele. E aí eu olho ele com a barriga aberta. Meu Deus! Eu ia entrar em crise, em desespero. E, no entanto, eles estavam salvando a vida do meu filho. Então, às vezes, tem certos acontecimentos na nossa vida que nós temos que entender que são providências de emergência. Nós já passamos daquele período hospitalar na Terra. Nós estamos quase todos na UTI. Na UTI do coração. Não físico, mas do coração, dos sentimentos. Então está aí um convite para todos vocês. O horário é esse? 9 horas? Então tudo bem, gente. Então está aí realmente um convite.